Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sala Aberta. Estou aqui com o Neto. Hoje é um pouco diferente, não é Tato e Letícia, mas vai ser muito interessante o tema de hoje e estamos com uma convidada muito especial, né, Neto? Nossa, vocês não têm noção de quem espera por vocês. Quem é, pessoal? É Mari. Mari, ela é a líder dos adolescentes da Soul Base, né? Isso, da Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro, igreja do pastor Josué Valandro. Gente, para vocês terem noção, a gente raptou Mari e seu esposo Rafael, que está aqui conosco. Eles estavam em plena lua de mel e a gente não podia deixar passar essa. Não, olha, eu nem sabia que eles estavam aqui. Neto me mandou uma mensagem assim: ei, Mari Machado tá aqui. Manda uma mensagem para ela que eu tô com vergonha. Envergonhada só. Aí eu fiz, eu vou fazer essa cara de pau, vou mandar uma mensagem para ela para ver se ela aceita estar aqui conosco. E ela aceitou, gente. Que bom que fizeram um convite, que bom. E fique conosco que eu acho que você vai amar o tema que está por vir. Não é mesmo, Samara? A gente não tem tema ainda, gente. Eu sinto muito em lhe falar, mas a gente vai conversando aqui. E vários assuntos que vão ser muito importantes. A gente não tem tema ainda, mas vai ser muito bom. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai fluir aqui na nossa conversa e você vai ser edificado. Amém. Com certeza. Então, Mari, Mari acabou de casar, gente. Ela tem 1 semana e meia, né, de casamento. 1 semana e alguns dias. E como foi esse processo, assim, para você chegar até o casamento? Como foi a questão Você teve que ter uma maturidade? Como foi o processo de maturidade? Teve algum processo com autoestima? Como foi esse processo para você? Bem, então, vou me apresentar, né? Eu tenho 27 anos, eu me casei aos 27 anos. E eu me casei com o meu primeiro namorado. O Rafa foi meu primeiro namorado, só que eu só namorei aos 21. Meu primeiro namorado foi com 21 anos. E isso já diz muito sobre a minha história com o relacionamento e com o casamento. Como uma adolescente que viveu vendo histórias da Disney, filmes e tudo mais, sempre fui essa menina muito romântica que sonhava com o príncipe encantado. Mas a realidade que eu vivia da escola, a realidade dos meninos que eu via, que eu convivia, não batiam com aquilo que eu tanto sonhava. E eu lembro que aos 16 anos eu fui profundamente machucada de uma forma que muitos adolescentes já foram machucadas, né? E aquilo me feriu de uma forma muito forte. Eu orei a Deus. Eu lembro que um amigo meu me contou de uma menina que decidiu entregar o coração dela nas mãos do Senhor. E ela decidiu que ela só ia namorar aos 18 anos, porque ela ia dedicar essa adolescência a viver as coisas de Deus, a estudar e tal. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, foi na semana dos 16 anos. E eu lembro que eu falei, cara, é isso. Eu entrei no meu quarto, fechei minha porta, falei, Deus, eu fiz 16 anos agora. Eu entrego meu coração para o Senhor. Eu não vou conversar com ninguém, eu não quero nada com ninguém até os meus 18. E a minha vida é para servir o Senhor agora. E foi, assim, a melhor decisão da minha vida. Eu sempre fui muito amiga do pastor Tiago. Te amo, pastor Tiago. Ele é um irmãozão meu. E eu lembro que naquela época ele era só um seminarista e eu acordei no MSN. Sim, gente, existiu o MSN. Época do MSN. O WhatsApp não é o começo de tudo. Eu amava aquela época. Eu tremia a tela quando Exatamente. o povo dava o vácuo. Treme até... Eu lembro que eu acordei de manhã e fui muito animada pro pastor Tiago. Falei, pastor Tiago, eu entreguei a vida a Jesus agora. Meus relacionamentos, eu só vou me relacionar com 18 anos. Aí ele, Mari, legal, abre em Eclesiastes. E eu abri em Eclesiastes. Ele falou assim, lê capítulo tal. Cara, quando eu li, estava escrito lá, não faça nenhuma promessa a Deus que você não possa cumprir. É melhor você fazer, é melhor você não fazer do que você fazer e não cumprir. Aí eu, prometi. Agora eu tô lascada, eu não posso quebrar de jeito nenhum. Agora já era. E eu abracei aquilo de uma forma tão grande que realmente a minha adolescência, aí não foi com 18 anos, né? Foi mesmo assim depois disso. Eu me dediquei ao Senhor de uma forma tão grande, eu vivi experiências tão grandes, eu vivi o meu chamado de uma forma tão intensa, que eu não tenho dúvidas de que o que eu vivo hoje ministerialmente foi por causa dessa decisão que eu tomei de entregar minha vida a Jesus e trabalhar para Ele, como a palavra de Deus diz, os solteiros se dediquem à obra do Senhor. Então essa é a minha história com a espera. Um legado que eu gosto de dizer assim, de você entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele fazer, Ele te usar. Vocês hoje me animam muito,
A coisa mais linda do mundo para mim é abrir a porta de uma igreja que eu nem conheço e ver 2 jovens num dia à tarde servindo a Deus, fazendo tudo, se entregando, sabe? Cara, é isso, é isso. Porque eu sei que daqui a algum tempo a gente vai estar todo mundo casado, com um filho, a gente não vai ter o mesmo tempo que a gente tem hoje. Então, o tempo que a gente tem hoje, o tempo que vocês têm quando solteiros, é literalmente para servir a obra do Senhor e ter experiências com Ele. É verdade. E assim, uma coisa que para o pessoal que tem dos seus 13 aos 16, 17 anos, é muito difícil você começar a namorar nessa época e não sair ferido. É muito difícil. Você pegar a maioria do pessoal que tem problemas mentais, de autoestima, qualquer tipo de problema assim que a gente venha lembrar para a área emocional, começou com namoros na adolescência. É impressionante. Isso é muito sério. Como pastora de adolescentes, eu não posso obrigar ninguém. Sim, com certeza. Não, com Meu certeza. papel é indicar o caminho. Então, eu não indico. Eu não indico um relacionamento até os 17 anos. Eu não acho saudável. Eu costumo dizer que o nosso coração é uma caixa de bombom. E aí, todo mundo que você se relaciona, você dá um bombonzinho para essa pessoa. E quando você é adolescente, meu irmão, adolescente é muito engraçado, porque ele acorda amando uma coisa e ele dorme odiando isso. É verdade. Com certeza, a inconstância o dia muito inteiro. grande. A pessoa está Inteiro. se conhecendo, entendeu? Então, ela gosta de uma pessoa, amanhã ela não gosta mais. Então, ela dá um bombom para um, depois dá um bombom para outro. No final, chega a pessoa que ela vai querer dar todos os bombons, mas ela não tem mais nenhum. Na prática, a gente empresta o nosso coração, a gente empresta o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso coração, a pessoas que não têm nem maturidade para cuidar. Ninguém daria um papel muito importante para um bebê segurar. Por quê? Porque ele não tem maturidade para lidar com aquele papel importante. Então, por que a gente entrega o nosso coração para pessoas que não têm maturidade ainda para lidar com ele? E aí vai um recado para os pais. Sim. Sabe? Porque eu ouço muito, mas é melhor em casa do que na rua. Sinceramente, para mim, isso é uma desculpa de um pai que não quer relacionamento e conversa. Verdade. Com certeza. Porque é possível conversar, é possível falar, olha, isso não é o melhor. Cara, o que você acha, sabe? Às vezes os pais, eles liberam muito com medo de fazer nas costas. Mas quando tem um relacionamento pai e filho, o filho não tem coragem de fazer nas E costas. às vezes, tem muitos pais que, pela correria, às vezes não tem nem tempo para o filho e falar, é melhor em casa, porque não tem tempo para essa conversa. Exatamente. E sentar e conversar com o filho. Porque tem muita gente hoje que, às vezes, nem vê o pai em casa, né? Exatamente. E tanta correria que está esse século XXI está muito corrido para todo mundo. Os pais não têm essa noção. Mas fazendo isso, eles estão dando o seu bem mais precioso, seus filhos, na mão de pessoas que não têm responsabilidade. Pessoas que não conhecem, né? Famílias que não se conhecem. Mari, a gente ainda não conseguiu conversar muito direito, mas eu tenho uma história um pouco parecida. Eu tive alguns relacionamentos na minha fase de adolescência e eu estava percebendo que realmente não me levava a nada, não agregava a minha história. E eu estou aqui do lado de Samara. Samara me conhece há 15 anos, 16 anos que a gente está do lado. E a gente passou várias fases juntos e, basicamente, na nossa adolescência, a gente decidiu realmente só servir, ela ajudando como filha de pastor, como líder de ministério aqui da igreja, servindo, eu sempre servindo dentro de casa, né? E eu percebi que, realmente, a nossa vocação, apenas quando eu fiz 19 anos, foi quando eu comecei a namorar sério. Estou com a minha namorada aí há um ano. Vai casar, hein? Vai casar. Um dia, quem sabe, Esther está escutando. Fica aí o recadinho. Mas eu já estou com 20 anos e eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Eu vivi a minha adolescência para Cristo. Hoje, se eu consigo acompanhar alguns adolescentes, eu vejo que ainda assim existe, por causa da imaturidade, aquela questão de querer namorar, de estar o tempo todo buscando um apoio emocional. Se tem alguns adolescentes que eu converso, e eu percebo que, às vezes, eles têm transferido tudo aquilo que eles não viveram, o amor que eles não viveram dos pais, eles têm tentado passar e transferir para relacionamentos totalmente, vamos dizer assim, da modernidade líquida, a relacionamentos que não são frágil, né? Que não são bons. Eu não vou nem mergulhar muito nesse assunto, porque o objetivo é a gente falar para todos os públicos. Mas eu fiz alguns cursos relacionados a isso. Existem fatores importantes que mexem com toda a vida da pessoa. Então, por exemplo,
Muitas meninas, elas não reconhecem um abraço saudável porque elas nunca foram abraçadas pelos seus Muito pais. real. Então, quando o pai abraça uma menina, ele está dizendo para ela como que é um abraço saudável. Quando o pai protege uma menina, quando um pai diz não para uma menina, por exemplo, tá, gente, isso é independente do sexo. Você está gerando no seu filho o que o mundo vai dar e que ele não pode aceitar, porque ele tem uma boa referência em casa. Sim. Com certeza. Entendeu? Eu sempre disse que eu procuraria em um homem características que eu vi o meu pai ter dentro de casa com a minha mãe, entende? Isso acaba sendo tão louco que eu percebi que vem até no subconsciente, entendeu? Sim. Não só o caráter, mas eu comecei a ver coisinhas assim, tipo, jeito de brincar e tal, que tipo, caraca, parece o meu pai. É muito louco e absurdo o quanto a paternidade influencia Total. em tudo da área da vida da Total. pessoa. Todos- Profissional, em relacionamento. Futuramente, se o pai, vamos supor que o pai agrida a mãe, provavelmente a menina ela vai se atrair por pessoas mais agressivas. Ou Ou o ela- menino vai agredir a sua futura esposa. Ou a menina vai achar, falei que não ia me aprofundar nisso, mas existem estudos também que a menina ela acaba vendo esse tipo de situação, ela começa a olhar o sexo dela, o sexo feminino, como um sexo fraco. Sim, também. Entendeu? Então ela começa a querer dominar também. Assim como a mãe foi dominada pelo seu pai, ela fala, não, agora eu vou dominar. E ela acaba tendo relação com outras meninas Outras para meninas, dominá-las, sim. entendeu? É Enfim, isso muito- é muito extenso, muito É profundo. muito extenso e muito profundo. E uma coisa que eu percebo também no meu relacionamento, que foi justamente isso, algo parecido, a questão do inconsciente, de como influencia. Eu estava há uns 15 dias conversando com minha namorada e eu fiz, meu Deus, você não tem noção do quanto você se parece com a sua mãe. Eu, graças a Deus, tenho a honra de trabalhar com a minha sogra, demais. aqui na igreja também. E elas são extremamente semelhantes. E quando elas estão conversando, elas não percebem, mas parece que uma pessoa um pouco mais de fora, você vê os trejeitos, o falar, o cuidado, O é jeito de se sempre... vestir. É o jeito de se vestir. Então, a jeito gente humano vê de se que falar. os pais realmente influenciam na formação do caráter dos filhos. Aqueles pais que, na verdade, estão presentes. É importante ressaltar também, não só nessa área, né? Hoje os pais estão muito desesperados, porque o mundo realmente está atacando a sexualidade de diversas formas, dos adolescentes e das crianças. Isso é muito sério. Mas o pai ele não é influência só nisso. Alguns pais podem procurar vocês e já me procuraram, meu filho não lê a Bíblia. A primeira pergunta que a gente tem que fazer não é porque o filho dele não lê a Bíblia, a primeira pergunta é, você está lendo? É justamente aquela questão, né? Se o pai não está lendo, por que o filho vai ler? Seu filho vê você orando, seu filho vê você vindo a meu filho não quer ir à igreja, você está vindo? É. Entendeu? Então, assim, realmente a paternidade, a maternidade, ela tem um papel fundamental. Falando de nós, jovens e adolescentes e adultos, existe uma outra influência também, que é o meio que a gente está inserido. É muito fácil eu falar de esperar um casamento e tal para vocês que estão vivendo a mesma coisa do que eu. Mas talvez a gente na faculdade ou em qualquer outra roda de amigos que não seja na igreja, esse assunto não vai ser tão animador como está Com sendo certeza. agora. É. Então a gente precisa também estar atento às pessoas que vão estar do nosso lado na caminhada. Porque eu posso decidir esperar, mas se as pessoas que estão ao meu lado não decidiram, elas vão me influenciar a desistir disso. Como eu Certeza. tentei algumas vezes e quase fui na onda dos meus amiguinhos da escola na época, entendeu? Então, quanto jovem, a gente precisa também estar atento a quem são as pessoas que a gente está dividindo a nossa batalha. São pessoas que estão batalhando junto com a gente ou são pessoas que, na verdade, estão contra o que a gente decidiu viver? Você falou uma palavra-chave, que é justamente a questão do esperar. Existe um movimento muito grande nas redes sociais, que é essa questão do escolher esperar. O que você acha assim, dessa questão do movimento? O que você indica para os adolescentes, os jovens, os pais até passarem para os filhos? Essa sua visão. Eu acho incrível, assim. Ainda na lua de mel, né? Eu coloquei uma música, tocou no aleatório, uma música que fala que esperar é caminhar. E eu ouvi essa música por muitas vezes, quando eu ainda estava solteira, ainda adolescente. E aí foi emocionante para mim estar no carro com o meu marido e olhar para ele e falar, cara, eu já cantei essa música achando que esse dia não ia chegar, mas esse dia chegou. Então eu realmente acredito que esperar não é parar, esperar é caminhar mesmo, sabe? Enquanto você espera, as coisas acontecem. Eu vivi uma experiência com Deus um dia, eu moro em um prédio, e estava tendo uma obra muito grande, uma obra da prefeitura, não era uma obra pequena. Estava tendo uma obra da prefeitura muito grande, um pouco distante.
E eu acordei de madrugada, fui beber água, aquela coisa, né? Aí abri a janela e vi essa obra muito grande de madrugada acontecendo. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, esse senso de justiça, assim, né? Tipo, caramba, eu tô aqui dormindo e tem um monte de gente trabalhando. Sim. Eu lembro que eu olhei os prédios em volta, eu falei, caramba, cara, olha só, um monte de gente dormindo. Enquanto todo mundo dorme, essas pessoas estão trabalhando. E Deus veio no meu coração como uma paz, assim. Deus falou assim, Mari, fica tranquila, que muitas vezes você vai sentir isso na sua vida. Enquanto você estiver dormindo, eu vou estar trabalhando. Então, em muitas vezes na nossa vida, parece que está parado, parece que não tem nada acontecendo, mas Deus está trabalhando, Deus não para. Então, esperar não é parar no tempo, esperar é caminhar e chegar mais perto daquilo que o Senhor tem, sabe, para a nossa vida. Eu acho também que esperar é confiar em Deus, é acreditar que Deus tem traçado um plano bom, um plano de justiça para as nossas vidas. É a gente ter aquela ideia, a maturidade, vamos dizer assim, os adolescentes têm que ter essa maturidade de realmente confiar em Deus e se entregar para que Deus realmente venha trabalhar nas nossas vidas, trabalhe nas nossas famílias, trabalhe no nosso consciente e inconsciente, para que venha desenvolver um futuro, um casamento e formar uma família. Eu acho que hoje é muito difícil a pessoa conseguir esperar. É muito difícil hoje em dia você achar uma pessoa que seja paciente na espera, porque se demora 5 segundos para carregar uma página na internet, você já fica, bora, meu Deus, que internet ruim. 5 segundos. Pelo imediatismo da vida que a gente está vivendo. Antigamente, eu acredito que o pessoal era mais familiarizado nessa história de esperar. Hoje em dia, o pessoal é um pouco mais complicado de se acostumar a isso e termina, às vezes, não confiando em Deus, achando que Deus deixou de lado por conta disso. O que a rapidez traz? Hoje a gente come rápido. Se a gente tiver com fome agora, a gente vai passar em uma rede de fast food e vai comer muito rápido. A gente pode saber sobre tudo que está acontecendo no mundo com um toque de telefone, não pode? Sim. Pode. A gente pode. A pergunta é, você vai comer saudável num fast food? Possivelmente não, porque é uma comida rápida, é uma comida saturada. Você vai entender com profundidade aquilo que você acabou de ler em 5 segundos na internet? Não. Então, geralmente, a rapidez leva a gente para algo raso, exatamente. Leva a gente para algo supérfluo. Você falou dos relacionamentos líquidos. É uma característica da modernidade que a gente está vivendo. Os relacionamentos são cada vez mais rasos. Então, enquanto nós não esperamos, nós estamos nos relacionando de maneira muito superficial. E aí entra talvez algo muito triste que nós estamos vivendo hoje, que é um aumento do divórcio. A gente vê as pessoas divorciando com uma facilidade muito grande. Muitas vezes, acredito, porque não tiveram essa profundidade. Na pandemia, muito se zoou, né? Eu sou bem chata com algumas coisas, eu não gostava desse tipo de brincadeira, mas teve muita brincadeira sobre isso, dos casais estavam brigando mais porque estavam em casa. Como assim? Eles casaram, eles já eram para se conhecer. Por que agora, dentro da pandemia, eles estão brigando mais? Porque estão juntos. Casamento não é estar junto? Pelo contrário, né? Eu acho que, na verdade, o estar juntos deveria fortalecer e desenvolver, na verdade, aquela, vamos dizer assim, se eu conheço a minha esposa, a esposa está me conhecendo, mas a cada vez mais que a gente passa tempo junto, a gente vai fortalecendo a nossa relação e fortalecendo também a nossa pessoa, porque a gente sempre está em constante melhora, absorvendo os costumes do nosso companheiro, né? E a gente vê realmente que você falou dessa questão importante do divórcio. Nosso pastor presidente, o pastor Jean, ele estava comentando que, em alguns últimos estudos, ele é terapeuta familiar, os últimos estudos que saíram recentemente, agora no mês de agosto, comprova que, do ano passado para este ano, a quantidade de divórcios dentro da igreja é igual à quantidade de divórcios que tem no secular. Se não maior. É muito preocupante isso. Tanto que aqui na igreja, por essa necessidade de ver que os cristãos não estão levando tão a sério o casamento, o quanto deveria se levar, como a Bíblia fala, que o casamento é uma coisa muito séria. Toda segunda-feira a gente tem um culto dos casais, aqui a cada 15 dias, e é muito importante, é um tratamento. Vidas e casamentos têm sido restaurados no culto. A gente falou de esperar, e a gente falou do esperar antes. Falei com vocês que eu não me sinto ainda a pessoa para falar de casamento, porque estou casada há 1 semana e meia. Sim. Não tenho ainda muita maturidade nesse sentido. E a gente que nem casou ainda. Mas nós também precisamos esperar na guerra. Eu não sei onde esse podcast vai chegar, mas talvez a gente esteja falando para você que
já casou e hoje o seu casamento não é como você sonhou. Hoje o seu casamento não está vivendo a melhor fase dele. Persevere e espere. Assim como você esperou para viver esse dia, persevere e espere que o Senhor vai agir. Sabe, o rei da sua família não é você nem o seu esposo, é o Senhor Jesus. E Ele vai fazer, porque a família é um projeto do Senhor Jesus. O primeiro ministério, né? Exatamente. A gente estava conversando sobre esperar o casamento. E eu também acho que a gente colocou o casamento num pedestal que não é dele. Com certeza. É verdade. Sabe? Gente, não me entenda mal. Família é um projeto de Deus. Mas antes de eu chegar lá, tem muita coisa antes que o Senhor pode e quer fazer na minha vida, entendeu? Às vezes a gente quer mais o casamento do que o que Deus quer pra gente pronto pro casamento, entende? Sabe, antes do casamento eu trabalhei, antes do casamento eu tenho uma frasezinha na minha vida que é só um degrau. Sim. Tudo que a gente passa na vida é um degrau para algo maior que Deus tem para nós. Então hoje, você me apresentou, eu sou pastora de adolescentes da Igreja Batista Atitude. E é só misericórdia do Senhor para me colocar nesse lugar hoje. Mas a verdade é que há pouquíssimos anos atrás, talvez menos de 5 anos atrás, eu trabalhei de extra-natal em um shopping, depois eu trabalhei extra-natal de shopping de novo, eu trabalhei numa concessionária, eu fazia faculdade de tarde, seminário de manhã. Eu vivi coisas tão profundas, coisas que... Eu lembro que eu ia para a concessionária e eu falava assim, Deus, o que eu estou fazendo lá? Não tem nada a ver comigo. Mas é importante, né? Aquela questão de que você também que está inserido em todas as áreas da sociedade, né? Você está vivendo o dia a dia, vive o evangelho, leva o evangelho para o nosso trabalho e às vezes surge realmente esse questionamento. Exatamente. Eu sabia que Deus tinha algo para mim e aí Deus falava no meu ouvido, é só um degrau. São os processos, né? Processo. Hoje o pessoal não quer esperar processo, é impressionante. Para tudo na área da sua vida. Para o casamento tem que ter um processo. Entendeu? Para o seu ministério tem que ter um processo. E eu acho que uma coisa importante que tem que ser ressaltado, não só em igreja, porque eu acho que esse podcast não é voltado só para a igreja, mas é voltado para toda a sociedade em si. Mas olhando para um lado cristão, pela ótica cristã, a gente vê que na maior parte das vezes o povo só casa para evitar o casamento. E eu acho que é aí que está o pecado. Acho que aí a gente erra realmente porque a gente... em vez de esperar no Senhor e em vez de buscar forças com o Senhor, a gente quer só justamente apressar, viver essa modernidade, dessa velocidade e não espera o seu tempo, não vive essas etapas uma de cada vez. É como se o casamento fosse um cheque da vida adulta. Sim. E ele é algo precioso, mas tem tantas outras coisas... Porque se a gente transforma o casamento na nossa última e único propósito, quando você se casa, você não tem mais propósito. Você parece que perde o sentido da vida, né? Alguma coisa assim, tipo. Na verdade, o Senhor quer usar o nosso casamento para continuar o propósito. O que é o casamento para mim? É a união de 2 propósitos. Se eu ia até 1 quilômetro, agora com o Rafa eu vou chegar a 3, porque somos 2 para caminhar, entende? Sim. Então, quando a gente cultua muito, eu preciso daquele emprego, eu preciso do casamento, eu preciso, a gente esquece do Deus que nos dá essa possibilidade, até porque o Senhor vai voltar, o emprego vai ficar, tudo que eu construir vai ficar. Sabe, o que eu fiz com a vida que Deus me deu é o que eu vou levar eternamente. As vidas que foram levadas através do meu casamento, do meu trabalho, é que vai ficar, entende? Então, a gente precisa colocar o Senhor no lugar dele. Deus é maior do que o sonho do seu casamento. O seu casamento não é mais importante do que Deus na sua vida. E, às vezes, quando uma pessoa coloca o casamento ou metas de vida como a sua meta de vida e se você chegou lá, o que é que acontece depois? Tem gente que entra em depressão. Exatamente. Perde o sentido da vida, porque todo ser humano tem uma meta de vida. Todo mundo tem. Mas, às vezes, se você não colocar Deus como a meta da sua vida, qual será o sentido da sua vida? Tem uma música que eu gosto muito. Ela só repete a mesma coisa. E ela fala assim, Jesus lindo, eu clamarei o seu trono até que tu sejas o primeiro. E eu carrego essa frase assim na minha vida, sabe? Jesus, o trono da minha vida é teu. O meu casamento está prostrado ao Senhor. O meu futuro está prostrado ao Senhor. O meu ministério está prostrado ao Senhor.
quando ele é o centro, tudo vai dando certo. É um processo natural. E uma coisa que eu acho interessante que a gente tem que ressaltar aqui é que sempre no casamento, quando chega no casamento, tem aquela questão, e agora? E os filhos, né? Calma, Sempre tem aquela questão, meu Deus, os filhos, e aí a pessoa vai querendo, e depois que chegam os filhos, aí daqui a pouco quer ver os filhos crescerem e os netos, é sempre nessa velocidade mesmo. E eu acho que, na verdade, a gente tem que criar a maturidade de entender os processos, entender as fases, como já foi dito aqui. E uma vez, eu estou me lembrando aqui que eu estava conversando com uma determinada pessoa, e ela estava fazendo um tratamento, não um tratamento psicológico, mas, na verdade, era um tratamento de curso terapêutico, tanto para ela aprender quanto ela se tratar. E esse terapeuta familiar perguntou justamente a ela, disse, qual é o seu objetivo de vida? Agora, o que é que você tem como objetivo? Porque você já casou, você já teve filhos, você já está, parece que com a vida ganha, vamos dizer assim. E agora, quais são os seus objetivos? E essa pergunta impactou, eu acho que pode até impactar você que está em casa, quais são os seus objetivos de vida. E ela parou para refletir e disse, realmente, parece que minha vida agora não tem mais sentido, eu não tenho mais um sonho. Às vezes o pessoal só tem aquele sonho material, né? Eu vou conquistar uma casa, vou querer comprar um carro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que a gente não pode comprar, daquilo que é intrínseco, na verdade, na nossa vida. A questão do casamento, a questão dos valores. E ela parou para refletir e aí eu perguntei, qual foi a sua resposta? Ela disse, eu não dei essa resposta. Eu passei 15 dias para dar essa resposta, eu fiquei pensando, e aí ela respondeu justamente que depois o propósito da vida dela era servir a Cristo, independente de onde ela estivesse, era realmente aprender no trabalho, aprender na vida dela, aprender com os filhos, que aquilo ali era o que Jesus queria para a vida dela. O Senhor é um Deus tão grande. Como que a gente consegue achar que o propósito que Ele tem para nós é algo tão pequeno como algo dessa terra, entende? Nós servimos a um Deus eterno, um Deus glorioso, um Deus grandioso, Criador do céu e da terra. O propósito que Ele tem para a nossa vida nunca vai ser inferior a isso. Deus tem propósitos muito grandes. Tudo que a gente coloca à mão não é qualquer coisa. Sabe, se você está na faculdade, se você está no seu trabalho, se você é mãe de família, se você é um empresário, eu não sei, sabe? O que você coloca à mão, o seu propósito vai além dessa terra, o seu propósito é sobrenatural. E isso é lindo demais. É isso que faz a gente acordar todo dia, entendeu? Sabe, ainda ontem a gente estava conversando, apresentaram uma proposta para mim e para o Rafael de compra de algo caro. E eu brinquei com ele, que eu olhei para ele e falei assim, caramba, eu casei com esse cara, né? Eu estava tentando arranjar o jeito de sair daquilo dali, sabe? Não ser rude. E o Rafa olhou nos olhos da vendedora e falou assim, olha, seu produto é ótimo, mas o nosso propósito de vida vai além do que isso aqui. Meu Deus, que forte. Sabe, e assim, eu acho que ela não gostou muito que a gente não comprou, mas eu fiquei refletindo hoje, eu falei, eu acho que aquela reunião de ontem ficou na mente daquela menina, sabe? Porque a gente conversou muito sobre propósito, sabe? A gente não casou... Bem, eu estou aqui na minha lua de mel, acho que isso mostra que a gente enxerga propósito em muita coisa, sabe? Eu acredito que o que Deus está fazendo nessa igreja, o que Deus está fazendo com a juventude cristã do Brasil, principalmente... Sim. Muita gente me acha sonhadora demais, mas eu acredito que a nossa geração vai diminuir os divórcios, porque a nossa geração vai casar certo. Eu acredito muito na queda. Realmente eu espero, porque se a gente for olhar as estatísticas aí, realmente é complicado, mas precisa assim de... motivador, né? Você olhar as estatísticas. E a gente precisa de jovens que realmente decidam viver esse propósito com Cristo, viver... Eu acho que, na verdade, a gente, como pessoas que já têm um certo pensamento, a gente tem que influenciar, tentar transformar a sociedade e cativar mais jovens para realmente levar essa ideia em si e... Como somos, às vezes, formadores de opinião dentro da igreja, dentro do trabalho, acho que a gente realmente tem que focar nisso, levar o evangelho e dizer, olha, a Bíblia nos ensina, você casou, você vai lutar pelo seu casamento, mas antes do casar, você tem que casar correto. Mas, Jeto, como é que eu vou saber que eu vou casar? Ou como é que eu vou saber que eu vou namorar? Se a gente estiver aqui falando para você que é adolescente, às vezes gera aquele questionamento, justamente, eu na minha adolescência, meu Deus, será que é com essa menina que eu vou namorar para casar? E
sempre tinha essas perguntas, né? Mas é sempre na base da oração, na base do esperar, na base do tempo. E Deus foi se mostrando fiel em cada detalhe na minha vida, que foi me dando um sentido de vida, um propósito de vida, né? Eu acho isso bastante interessante. E é muito importante, assim, como você falou no início, a gente ser agentes transformadores em qualquer ambiente que a gente esteja. Porque é muito bom você chegar no seu ambiente de trabalho, você chegar na escola, na sua faculdade e poder transformar a vida de uma pessoa lá. Às vezes essa pessoa está nesse mesmo questionamento: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque não está centralizando sua vida em Deus. Ela fica: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que essa pessoa é certa para mim? Será que esse é o trabalho que é para a minha vida? Será que é isso que eu tenho que fazer da minha vida? E às vezes a pessoa está perdida. Quantas pessoas hoje estão perdidas, né? E é muito bonito você ser cristão e servir de agente transformador na vida dessas pessoas. Sobre esse o que fazer, quem é, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus é o nosso guia. Às vezes a gente espera que a gente chegue no culto, que o pastor fale, sabe? Fulano, você, isso. Isso pode acontecer, sabe? Deus pode agir de diversas formas, mas a gente já tem um acesso direto no quarto de oração. Certeza. Com certeza. A gente tem a certeza de que Ele vai responder. Às vezes a gente fica esperando um terceiro dar uma resposta E tudo na mão. que o Senhor já nos deu. Eu costumo brincar. Se eu tivesse aqui uma maçã e eu mordesse essa maçã e desse ela mordida para vocês, mastigada, vocês comeriam? Não, com Nojento? certeza. Lógico que não. Pois é. Mas se tivesse uma macieira aqui do lado, vocês pudessem pegar uma maçã lá do pé, Direto do vocês fruto. pegariam? Com certeza. Com certeza sim. Então, a gente tem a fonte, que é a palavra de Deus. A gente tem a macieira, que é a palavra de Deus. E a gente está preferindo comer comida mastigada das pessoas. Eu não tenho problema nenhum em ouvir um podcast, em ouvir uma pregação. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu preciso entender que essa é uma verdade, que alguém absorveu, que alguém se alimentou e está me dando. E está passando, é isso? É isso aí, obrigada. O alimento meu vem da palavra de Deus. Esses são cerejas do bolo, entende? Eu não posso me alimentar daquilo que as pessoas estão já alimentadas. Eu preciso ter o meu próprio alimento, que o próprio Deus está falando comigo. E aí, então, eu vou acrescentando essas outras coisas, o que o meu pastor fala, a música que eu escuto, a experiência de fulano. E aí vou construindo ali a minha experiência com Deus. E às vezes, o público cristão em si, hoje em dia, o público cristão, termina indo atrás dessas pregações prontas e tudo, e termina comendo só leitinho. Não ingere uma comida mais forte, vamos dizer assim. E termina sendo uma vida rasa, uma vida cristã rasa. Não tendo muita experiência com Deus, não tendo muita proximidade com Deus, e vira uma vida rasa, né? E isso é muito preocupante hoje em dia, em a pessoa ter preguiça de ir lá na macieira e pegar a maçã, né? É justamente a questão do esperar, né? Parece que a pessoa não sabe esperar o tempo certo do fruto nascer, ou não tem a paciência de esperar o Deus responder. Eu fico pensando, meu Deus, como a gente é limitado, como a gente não tem essa capacidade de esperar e confiar que Deus vai responder. Porque eu, sinceramente, às vezes Deus me responde rápido, Deus às vezes nem me responde, porque Ele é soberano, né? E às vezes, quando Ele demora a responder, eu mesmo fico me questionando, eu fiz, meu Deus, mas será que o Senhor realmente vai me responder? Será que não? E aí? E eu fico realmente naquela ansiedade, mas quando eu menos espero, quando eu acalmo meu coração, Deus vem lá e responde e dá uma certeza. Isso acontece muitas vezes por causa de uma palavrinha chamada comparação. Como você citou a rede social, onde as pessoas mostram, todo dia eu vou fazer um devocional com vocês, todo dia eu vou falar isso, todo dia uma verdade, todo dia uma chave, todo dia. Você começa a falar assim, pô, fulano tem a chave de Deus todo dia. E eu? Aí você vai para o quarto de oração, tem dia que não tem um arrepio, não tem problema nenhum dizer isso, tem dia que o arrepio não vem. E é normal, é normal. Muito normal, mas sabe o que acontece? O arrepio vem da perseverança. Uma vida com Deus é o que você citou, é semear. Um dia eu coloquei a semente, no outro dia eu reguei, no outro dia o sol. Irmão, chega um dia que o maná desce, e o maná não desce só daquele dia. O maná, ele na verdade é uma construção daquilo tudo que eu vivi, entendeu?
Mas é algo meu, eu não posso dar para você, eu não posso guardar para amanhã, o maná é daquele dia, é aquilo, é meu e acabou. Sim. Entende? Mas a gente acha que Deus vai pegar um versículo e vai super mudar a nossa vida, quando na verdade isso obviamente acontece. O que eu estou querendo dizer é que uma vida com Deus, de constante oração, leitura da palavra, uma vida de experiência com Ele, faz com que a gente construa experiências com Deus. E eu adoro quando Jesus, Maria, Marta, tá todo mundo lá. E aí Marta, super nervosa, reclama com Jesus. E Jesus fala assim: Marta, olha, ela escolheu a melhor parte. Só que ele não para aí, ele fala assim: olha, e essa parte ninguém poderá tirar dela. Tudo que a gente citou aqui, alguém pode tirar da gente. Sim. Mas o que a gente constrói em Deus, ninguém poderá tirar da gente. O tempo que eu tenho em Deus, ninguém pode tirar de mim. As experiências que eu estou falando aqui não foram alguém que me falou, foi algo que eu construí. Você pode fazer muita coisa comigo, mas eu ainda vou ter vivo em mim as experiências que eu construí com o Senhor. E isso mostra a importância da constância com É Deus. isso aí. E da questão da convicção, não só da convicção da salvação, mas eu acho que algo importante é saber que a gente está nessa construção diária, é saber esperar em Deus, é saber confiar em Deus, é saber nos trancar no quarto de guerra naquela questão, porque às vezes é muito fácil você abrir lá a rede social, você pega o telefone, você abre lá o Instagram, alguma rede social assim, e tem alguém apontando e dizendo Deus mandou te dizer, ou eu tenho uma chave para você, e simplesmente aquelas jargões preparados, ou são jargões que só fazem emocionar as pessoas e que às vezes nem levam elas a refletir o real propósito de se viver com Deus, né? Eu acredito, pelo menos particularmente, eu acredito que aquilo que Deus ele quer para a minha vida, Ele vai falar comigo, mas Ele vai utilizar as Escrituras, Ele vai falar no meu quarto de oração, Ele pode até sim usar uma pessoa diretamente para falar comigo, mas a questão daquilo que é muito aberto, aquilo que é geral para todo mundo, eu acho que não edifica, eu acho que é aquilo que E assim, não constrói. falando em questão de redes sociais, todo dia tem várias chaves lá. É só pesquisar a quantidade que tem, chega já está saturado, né? E parece que cada um fala uma coisa. Então, se eu abrir lá 10 redes sociais, 10 pessoas diferentes, vai dizer, Deus tem uma chave para você, quer dizer que Deus tem 10 chaves para mim, alguma coisa assim do tipo? Assim, às vezes, você nem conhece essa pessoa, nem conhece a vida espiritual dessa pessoa. Eu não sei se você está sabendo, mas recentemente, aqui em João Pessoa, aconteceu certas situações de 3 pastores, né? 3 pastores, uma pastora e 2 pastores daqui de João Pessoa, que, na verdade, a maior parte foi de uma pastora, assim, que descobriu-se que várias coisas dela, em estar cobrando para entrar em culto, assim, várias questões que descobriu que a vida dessa pessoa não era o que se dizia nas redes sociais, sabe? E, assim, é muito preocupante você estar acompanhando uma pessoa. Uma coisa é você acompanhar seu pastor que você convive, o seu líder que você convive. Outra coisa é você acompanhar uma pessoa que você nem conhece. É muito preocupante, porque às vezes você está ingerindo uma comida, você não sabe nem que comida é essa. É a mesma coisa você ir num restaurante que você nunca nem viu falar na vida, nunca nem viu nenhuma notícia, nunca nem foi no Google pesquisar a avaliação, né? E uma coisa muito importante, ingere uma coisa estragada. ou você está ingerindo uma comida mastigada para uma pessoa viciada. Porque na nossa construção, na nossa vida, a gente vai criando vícios, vamos dizer assim, por onde a gente passa, a gente vai marcando, né? E termina que a gente passa isso de forma errada para a pessoa. E a pessoa não tem a maturidade. Eu acho que, na verdade, a gente tem vivido um tempo de tanta velocidade, tanta modernidade, que não criamos a nossa maturidade espiritual de saber quem nós vamos escutar ou o que vamos escutar. Eu sinto que nos falta a compreender o significado da palavra seguidor. Sim. Já pararam para pensar que nós seguimos as pessoas, nós somos seguidores das pessoas? Se eu sigo fulano de tal, quer dizer que eu estou acompanhando a vida dela, eu sei o que ela acorda, eu sei o que ela come, eu sei o restaurante que ela vai, eu sei o que ela fala, o que ela acha, e eu estou usando essa pessoa como uma referência para a minha vida, eu estou seguindo, ela é uma referência para mim. Daí a gente já pode pensar em rever quem a gente está seguindo no momento. Sim. Sabe, às vezes a gente segue pessoas, porque fulaninho é legal, mas fulaninho só compartilha bobagem, mas todas as músicas são músicas assim. Eu tenho refletido muito sobre esse lance de música, principalmente no Brasil,
todo mundo canta, todo mundo dança, e a gente vê uma grande parte de algumas pessoas questionando muitas coisas, e no final a música entra e elas obedecem à música, entendeu? Recentemente a gente viu uma escola inteira, não sei se chegaram a ver isso, uma escola inteira com crianças cantando algo de baixíssimo escalão. Falando palavrão, né? Palavrão, as crianças fazendo sinais horríveis. Isso é muito... É muito sério. É muita pureza nossa achar que isso não vai gerar algo no futuro. Sim, isso com vai. certeza. Sabe? Encher a nossa mente com canções que são legais, mas são canções que falam de traição, são canções que falam... Sabe? E isso tudo a gente está absorvendo e não está percebendo. Ah, mas eu não escuto. Mas você segue fulano que só passa isso. E eu acho que isso reflete muito da sua vida espiritual, o que você absorve, aquilo Sim. que você segue. Por mais que você siga, não, mas eu sigo o pastor fulano de tal, pastora fulano de tal. Mas será que você está seguindo essa pessoa? Mas é só pelas chaves que você está recebendo, ou porque aquela pessoa tem um conteúdo interessante que você pode aprender novas coisas, sabe? Ah, nossa, tal pastor falou uma coisa legal sobre escatologia. Mas, não, mas eu sigo tal pastora que entrega uma chave. Está entendendo a diferença do nível espiritual das pessoas? Então, acho que reflete muito aquilo que você segue, é aquilo que você está vivendo. O que você come diz muito sobre o que você está construindo, né? Na psicologia, a gente costuma dizer que a nossa ser, né, ele é formado por volta daquelas 5 pessoas que estão mais próximas. Sim. E aí nós somos influenciados. O que me leva a lembrar de Salmos 1, quando fala justamente daquela questão da... não sentados na roda dos escarnecedores. Eu acho que daquele versículo em si, ele fala da questão de que a gente é influenciado por aquilo que a gente escuta, pelo aquilo que a gente consome. Então, se naquela época, vamos levar lá para a questão da hermenêutica, você fez seminário, eu faço seminário aqui, mas eu vou abordar só um ponto interessante, que é justamente essa interação. Quando a gente vai na hermenêutica, a gente vê que naquele contexto lá, ele fala na roda dos escarnecedores, vamos dizer que era uma mesa, tinha uma mesa com várias pessoas, e não sentar na roda dos escarnecedores é realmente não consumir ou não compactuar com aquilo que está sendo falado. Eu acho que, trazendo hoje para a contemporaneidade, a gente consegue entender que é justamente não seguir aquilo que não edifica, não escutar aquilo que não edifica, ou não estar comunicando, né, ao nosso redor aquilo que não edifica ou que não vai trazer uma construção para a nossa vida espiritual, para o nosso ser como pessoa. Tem um princípio que eu coloquei na minha vida e eu transfiro muito para os adolescentes. Eu aprendi no livro Jejum de Jesus. Eu leio esse livro várias vezes, assim, né? Eu sempre paro lá e leio ele. E é o seguinte: a gente fala de guerra contra o pecado como se a nossa vida fosse isso, como se a maior guerra da nossa vida fosse contra o pecado. Só que a gente esquece que o pecado não é bom. O pecado nos leva para o inferno, o pecado nos traz feridas, o pecado nos afasta de Deus, ponto. Guerrear contra o pecado é o mínimo que nós devemos fazer, entende? Como não cristão, é o máximo. Né? Como cristão, ir contra o pecado é o básico. O cristão que não briga contra o pecado, ele não é um cristão. É verdade. É simples e é tão fácil para nós compreender que o pecado leva à morte e Jesus leva à vida, que a guerra contra o pecado, cara, eu não quero chegar nem perto de nada que pareça pecado, porque eu não quero manchar aquilo que eu construí com o Senhor, entende? Sim. O Senhor morreu na cruz por mim, para que eu tivesse uma vida com Ele, tivesse acesso ao seu coração, e eu não posso manchar isso. Quando eu tenho essa convicção de que o pecado, a luta contra o pecado é o básico, meu irmão, eu quero me afastar daquilo que pareça pecado. O que eu sonho para essa geração e o que eu sonho para a minha vida é que jovens sejam levantados que se neguem a fazer aquilo que nem é pecado, para chegar a lugares mais profundos com Deus. Como assim? É pecado assistir filme tal? Não é pecado assistir filme tal, mas ele fala de uma coisa que eu não concordo, então não vou ver. Sabe? Chegar num nível espiritual que a gente vai deixar de fazer coisas que nem são consideradas pecados, eu nem preciso te provar nada. É a minha vida com Deus, eu vou deixar de fazer porque eu não quero perder o que eu construí com Ele. E outra questão, assim, na Bíblia fala, a palavra de Deus que entra não volta vazia. Exatamente. Mas aquilo do mundo que entra também não volta vazio. Então, assim,
aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, as conversas que você escuta na sua roda de amigos, com certeza está entrando e o inimigo pode estar plantando algumas sementes dentro de você, alguma seta, não sei, sabe? E assim, às vezes é muito perigoso. É muito perigoso, às vezes. Você falou do meu período de espera. Quando eu era adolescente, saíram inúmeros filmes. Muitos filmes que todo mundo viu, até dentro da igreja, eu não via. Filme bobinho. Gente, fala um filme de comédia romântica. Eu já vi. Eu vejo muitos, mas tem filmes que tem uma apologia tão grande, um apelo sexual tão grande, que eu não assisto. E aí as pessoas falavam, nossa, mas você nunca viu? Eu nunca vi. E eu não quero ver, sabe? Tipo, não vai mudar em nada pra mim ver. Eu vou achar um outro filme de comédia romântica, vai me fazer rir, vai ser menos E eu apelativo. achei impressionante que essa questão de filmes, vamos entrar nessa ação de filmes, é impressionante. Hoje em dia, é muito difícil você achar um filme que não tem essa apelação sexual. Porque aquilo que chama, às vezes assim, nem tem nem sexo no filme. Tem o quê? 30 segundos. Mas coloca uns 30 segundos no trailer, né? Para chamar a atenção. Sim. E tem sido gerado muitos filmes, até séries e filmes antes, que eram mais leves. A segunda temporada já começou a ser mais pesada, só para poder chamar o pessoal, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não sei o que é que está acontecendo com a indústria de Hollywood, mas está tendo uma apelação muito grande para esses filmes. E enquanto a gente consumir, vai existir. A gente precisa entender isso. Se a gente continuar consumindo, a gente está mostrando que eles vão lucrar com isso, entende? E assim, vão lucrar, eu acho que nunca vai parar de lucrar com isso, porque duas coisas que mais atraem o ser humano é a comida e o sexo, né? São duas coisas que mais atraem a pessoa. Então, assim, eles colocando isso vai gerar muita vontade do pessoal assistir, né? E como cristão, às vezes você fala, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Principalmente os adolescentes, né? Inclusive, às vezes a galerinha todinha está assistindo e você às vezes não quer ficar de fora, né? Eu fiz um voto com Deus que eu não me pouparei de falar algumas coisas. Por muito tempo, porque eu fui criada na igreja, eu tinha um pouco de vergonha de falar algumas coisas. Mas eu senti o Senhor me cobrando a ser voz em determinados aspectos. E não tem problema nenhum em dizer que esses tipos de filmes que parecem muito bonitinhos podem ser uma porta para pornografia. Com certeza. E tem muita gente dentro da igreja consumindo pornografia. Ah, mas eu não assisto vídeo pornográfico, eu não estou alimentando a indústria. a indústria da pornografia. Mas você está alimentando e curtindo uma foto da menina que só aparece de biquíni, em aplicativos como, por exemplo, o TikTok, que a galera dança uma dança mais sensual. A gente não tem ideia, mas a gente está consumindo e a gente está envolvido completamente nesse contexto, entende? E se você for olhar as cenas dos filmes, é praticamente uma pornografia pura hoje em dia, né? Então, mas a gente precisa refletir também que não adianta não ver o filme se e tá consumindo outras coisas. Nas outras redes sociais. Tem um monte de gente rebolando de biquíni e você tá lá, você não tem coragem nem de parar de seguir. Você está curtindo, você está alimentando e é tão sujo que é um cérebro virtual, né? Ele viu que você viu os 15 segundos, ele vai te indicar mais. E de repente você está ali, envolto. só aparece vídeo assim. E o tal do algoritmo pega você mesmo, Pega, viu? E aí você fica tipo, cara, como assim? Você deixou uma porta aberta, você deixou uma brecha aberta e daqui a pouco você está... E aí isso vale muito para os meninos machões, né? Não, porque isso aí, menina de biquíni, tal, aí pum, aí de repente está lá vendo a pornografia da menina. Uma hora a pornografia não te sacia mais. E aí, de tanto você ver um relacionamento sexual ali, um homem e uma mulher, daqui a pouco você está envolvido, porque você está vendo um homem nu também. Sim. Daqui a pouco você está envolvido também com o sexo oposto. Ou seja, uma coisa vai te levando a outra. Vai normalizando, né? Exatamente. O inferno vai te envolvendo. Quando você vê, você está preso. E o perigo da pornografia é tão grande, porque a gente começou conversando. Chega num relacionamento, chega no casamento, um momento de viver aquilo de uma forma tão pura, você começa a achar que sua esposa, que seu esposo é o cara da pornografia, você quer que ele faça aquilo e não... Pronto, você vive uma crise no seu casamento hoje porque você ficou preso à pornografia quando você era mais novo. Isso é muito sério. A indústria pornográfica é uma indústria bilionária, trilionária. A gente não tem noção do que eles fazem, a gente não tem noção do que as mulheres que vivem aquilo passam. São mulheres, são pessoas, sabe? Às vezes até drogada, você está assistindo um vídeo,
Quando em teologia, na Igreja da Cidade Viva que a gente fazia, né, tu ainda faz, eu tranquei por causa do tempo, pastor Tiago, né? Tiago Sim, falou Tiago que Dutra. era a cada 7 mulheres, uma já tinha morrido. Que Isso, no caso de que praticava, no caso, algumas cenas e levava a causando óbito nessa questão. Nossa. E é realmente ou era a preocupante. cada 3 vídeos. Assim, eu não lembro o dado, mas provavelmente o vídeo que você está assistindo, ou que você já assistiu, provavelmente aquela mulher, aquela atriz já está morta. Por E causa da pornografia. eu acho que algo interessante que a gente devia falar aqui é justamente o que você estava falando, que eu gosto de dar um termo de cauterização mental. Sim. Eu acho que o que a gente está plantando hoje, tudo que a gente já falou aqui, eu penso da seguinte forma: se nós, quando adolescentes, nós passamos nessa fase, estamos na fase da modernidade e tem aí o algoritmo do Instagram que vai mandar, o YouTube, enfim, qualquer rede social que vai mandar aquele conteúdo que a gente consumir, termina que realmente, como você falou, Mari, vai normalizando e vai aceitando e vai se envolvendo pelo pecado e não vai percebendo. E eu gosto de dizer que isso é basicamente a cauterização mental, porque você passa a achar que aquilo ali é normal. Sim. Né? Quantas pessoas, às vezes, que até dentro da igreja, isso tem chegado dentro da igreja, que está nos altares e estão ministrando para pessoas que estão formando opiniões, na verdade, e, às vezes, aquela pessoa ali, na sua infância, na sua adolescência, consumiu um conteúdo errado ou foi envolto por aquilo que normalizou, e quando está na sua fase de formar outras pessoas, ajudar outras pessoas, simplesmente ajudam da forma errada ou ministram da forma errada para aquela pessoa, porque está com a mente cauterizada. E está escrito isso, né? A iniquidade vai reinar. A cada momento que passa, o pessoal vai começar a se acostumar mais com isso. É pedofilia, é homossexualismo. O amor vai esfriar. O amor vai Mas esfriar. eu gosto de olhar com um outro olhar. Eu gosto de crer que o trigo vai crescer. Sim. E o joio também. Mas a gente não precisa só chorar pelo joio que está crescendo, porque o trigo também vai nascer. Vai crescer junto, né? Na mesma estatura. Então a gente pode dizer: nossa, a iniquidade realmente está reinando, está muito ruim, mas o Senhor também está Tem trazendo. levado a pessoas santas. Eu acho O até Senhor também está animador. trazendo um renovo, sabe? O Senhor também está trazendo o Espírito Santo dele. O Senhor também está trazendo algo novo para que a gente fique firme. Eu tenho muito medo quando eu sinto que a Igreja de Cristo esqueceu que o nosso papel é de ação e não de proteção, sabe? De se proteger. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso A igreja quer dizer vai... que nós vamos avante e eles não prevalecem. Não é o contrário. Quem dita as regras é a igreja. E o inferno recua. Não é que o inferno levanta e a gente fica aqui só se protegendo, entende? Então eu acredito que existe poder de Deus para esse tempo. Ao mesmo tempo que é um tempo muito difícil, existe uma graça soberana do Senhor para a gente perseverar e passar por esse tempo. Isso... Eu acho até... Eita, desculpa, Neto, mas eu acho até animador. Sim. É muito animador, porque assim, no tempo dos discípulos, sabe? O tanto de milagres que aconteciam, sabe? E eu acredito que com o tempo passando, a perseguição vai chegar, né? E a gente vai... E quantos milagres nós vamos ver, né? Amém, em nome de Jesus. Algo que eu acho bastante interessante é justamente essa questão de que a gente está vivendo esse tempo e que a gente consegue olhar para trás, olhar para os discípulos, olhar para o passado e ver que realmente a sociedade mudou e que, às vezes, parece que a sociedade ela tem entrado dentro da igreja. Porque se você for olhar, vamos lá, o evangelho, para quem estuda, você vê que o evangelho... O cristianismo em si, ele vem da Igreja Católica, né? Toda aquela questão depois de Jesus, enfim, os imperadores. Não vamos entrar aqui na questão de história bíblica, senão a gente passa horas aqui, mas eu quero falar justamente essa questão. Você olhar para a igreja do século IV, do século III, você vai ver uma igreja tão fechada, e hoje, às vezes, parece que a gente é aberta a tantas ideologias e vários pensamentos. Uma questão bem importante assim, de ressalvar é a questão, por exemplo, do marxismo cultural, da teologia da libertação, que tem entrado fortemente dentro da igreja, que tem modificado, e às vezes as pessoas adepta do conceito e não sabe que aquilo ali é um conceito, né? Às vezes tem a mente cauterizada, como eu disse, em
N fatores, e aí a gente pode falar sobre pornografia, sobre homossexualismo, sobre violência familiar, e vai os assuntos aí, mas o que eu quero dizer é justamente essa questão geral, que a gente ficou com a mente cauterizada, todo mundo está ficando, por causa do avanço da tecnologia, e parece que a gente tem deixado que entre para a igreja, que entre e faça como se fosse o inimigo fizesse as portas, fizesse morada. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não vão me julgar e me criticar, que eu estou dizendo que o inimigo vai fazer parte dentro da igreja. Eu estou dizendo que o mundo influencia a nossa mente, a nossa mentalidade, vamos dizer assim. Quando deveria ser o contrário. Quando deveria ser o contrário, justamente a questão do texto, que todo mundo parece que interpreta errado. Eu interpretava bastante errado até eu chegar no seminário e ver que desconstruiu completamente essa questão de que a gente vai avançar, nós como igrejas vamos influenciar o mundo. Jovens hoje temos que influenciar e formar pessoas para ir realmente para o mundo e o inferno que se segure. Falta também a autoestima da igreja. Sim. Sabe? Vamos falar um pouco. Não sei se autoestima é a palavra, mas falta a gente saber e lembrar mesmo. Cara, nós somos filhos amados de Deus. Quando um filho amado de Deus pisa num lugar, esse lugar não é mais o mesmo. Sabe, você falou do marxismo cultural, da teologia da libertação. Não posso falar sobre isso, senão a gente acaba isso aqui à noite e tem que voltar para o tema. Com certeza. Eu curso serviço social numa universidade pública. E é bem complexo. Eu estudei os livros de Marx todos e tal. E eu lembro que na universidade, meu primeiro mês foi louco. Porque era me passado algo de uma forma tão bonita que eu comecei a gostar do negócio e falar, mas isso é Deus. Mas tá certo isso. Mas é isso mesmo, mas isso é amor, isso eu não sei o quê. E o que me fez permanecer na universidade foi o que a gente já conversou hoje, foi as minhas experiências com Deus, as minhas convicções. Porque eu conhecia a palavra de Deus, eu olhava aquilo dali e falava, mas não foi Marx quem disse isso. Mas a palavra de Deus diz isso muito antes, só que Marx quer instituir isso aqui sem Deus. Não existe instituir isso aqui sem Deus, sabe? Então, assim, eu sinto que muitos adolescentes e jovens se perdem nas universidades porque eles não compreenderam quem eles são em Deus. Não tem a experiência, né, que não você tem teve no processo. de Deus, com Deus não sabe quem é, então quando o professor fala, ele tem medo de levantar, porque o professor é um doutor, porque o professor ele sabe mais. Não, mas você conhece o Rei dos Reis. E com medo dos coleguinhas também, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, assim, quando a gente não tem autoestima de reconhecer, nós somos filhos amados de Deus, a palavra de Deus é quem rege a sociedade, foi Ele quem criou a humanidade, e é Ele quem sabe guiar esse negócio. Não somos nós, é Ele quem sabe. Então, o que Deus falou é o correto a ser seguido. Ponto. E não é pouca coisa, não. Filhos de Deus. Imagina o poder que tem essa palavra. Não, e vamos elevar, assim, aprofundar o nível. Se você for lá em 1 Pedro, você vai ver que a Bíblia diz justamente, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, realmente, nós às vezes não temos essa dimensão de quem somos em Cristo, na verdade, do que a gente pode ainda se tornar cada vez mais, não nesse contexto geral, mas se aprofundar nele. E, às vezes, parece que jovens e adolescentes têm levado a vida, têm apenas vindo para a igreja como um local de encontro e não têm se firmado em Cristo e tentado aprofundar. Porque você vê quantas coisas que a gente debateu que é importante salientar, porque, por exemplo, se você não tem uma experiência com Deus, você não construiu a maturidade, não soube esperar em Deus, e você não foi para o secreto com Deus na sua adolescência, você quis namorar, você quis viver o mundo, ou você até mesmo esteve dentro da igreja e não quis, vamos dizer assim, se aprofundar com Cristo, e aí você chega na faculdade, você se desvia, ou você não se desvia, mas você entra com a mente cauterizada, você muda os seus ideais, você depois está dentro da igreja com um pensamento totalmente diferente, e aí entre os questionamentos, entre as dúvidas, ou você vai para o seu casamento e chega no seu casamento, você tem uma expectativa daquilo ali, mas não é aquilo que você viveu, né? Você se frustra, você vai aí vivendo, e é uma roda de N fatores que, se eu for falar aqui... É uma bola de neve, né? Vai aumentando, é tanta frustração que vai aumentando e chega a um ponto que... É uma bola de neve que começa no lugar onde a gente nunca deveria ter saído, que é nos braços de Deus. Com certeza. Salmo 139 diz que nós éramos entritecidos nele. Nós éramos um com ele. Entristecer é uma palavra
em relação à planta, né? É quando uma raiz ela está trançada na outra. Nós estávamos trançados com ele, sabe? E a gente tem a chance de viver isso de novo. A gente tem a chance de viver o coração dele, sabe? A gente tem a chance de ouvir o coração dele, de ouvir o que ele tem para nós, até o dia que seremos realmente completamente livres para viver a eternidade com ele. Tudo começa aí. Tudo começa em relembrar quem somos em Deus, relembrar o que ele tem para nós, relembrar o que o sacrifício da cruz fez por nós. A cruz não é um adereço. A cruz não é qualquer coisinha que você coloca no pulso ou no pescoço. A cruz é o símbolo da nossa liberdade. O pecado não nos escraviza mais. Amém. Sabe, quando eu digo que vencer o pecado é o básico, é porque ele já venceu. O pecado não nos escraviza mais. Sabe, você que está ouvindo agora, o que você está vivendo, que ninguém sabe, esse pecado que você não quer contar para ninguém, porque você está com vergonha do que você fez. Meu irmão, esse pecado não domina a sua vida. Se hoje você ajoelhar e dizer, olha, Pai, me perdoe, eu me arrependo desse pecado, a minha vida é completamente sua, você será livre. Mas a gente, lá na igreja, fala muito desse balanço, né? A palavra de Deus diz que se a gente confessa o nosso pecado a Deus, nós seremos perdoados, amém. Você vai ser perdoado. Mas a gente também vê a palavra de Deus dizendo que quando a gente confessa o nosso pecado ao nosso irmão, nós somos curados. Então, assim, se você já pediu perdão muitas vezes esse seu pecado, você não aguenta mais pedir perdão sobre esse pecado, que tal contar para alguém? Que tal confessar para alguém, para ser alguém te ajudar, para você ser curado de uma vez por todas, parar de pedir perdão toda hora. Mas aí entra justamente aquela questão, né, de saber a quem contar ou saber a quem se expor, porque a gente pode até falar alguma coisa assim, e o adolescente, eu vou contar para o meu amiguinho aqui e vou confessar o meu pecado. Não, porque com certeza vai gerar uma fofoca, gerar outros pecados que nem acrescentarão. Imatura, né? A questão da imaturidade, né? Você tem que procurar pessoas que tenham base com Deus, procurar o seu líder, seus referenciais cristãos para se abrir e procurar realmente uma ajuda. Já acredita que isso é uma cobertura espiritual, sabe? Ter alguém que vai estar do seu lado e que vai orar pela sua vida como um guarda-chuva mesmo, sabe? Clamando a Deus para que blinde a sua vida, para que você não viva no lugar de morte e dor, mas sim no lugar da glória É muito de Deus. importante você ter com quem contar nessas horas, né? Jesus foi no Getsemane, tinha gente lá orando por ele. Estavam dormindo, né? Mas Jesus levou para confiar, né? Então, assim, é muito importante você ter com quem contar, com quem confessar seus pecados, com quem contar em oração, né? A gente volta ao que a gente falou para tomar cuidado com quem está à nossa volta, né? Quando Jesus vai despertar a filha de Jairo, ele chega lá e fala assim, sai todo mundo. Estava todo mundo chorando. Sai todo mundo. Só entrou no quarto daquela menina quem tinha fé, os pais da menina, os discípulos e Jesus. Sabe, eu acho que vale a gente refletir hoje quem são as pessoas que estão andando do nosso lado. São pessoas que querem ver o milagre acontecer ou são pessoas que estão chorando a morte, sabe? Sim. É aquela questão de que justamente as pessoas que estão à nossa volta, porque aqui acho que essa conversa está tudo interligado, maturidade, a questão que está falando tanta coisa, mas tinha tema, a gente falou uns 10 temas. Mas está tudo envolto, porque, por exemplo, a questão das 5 pessoas que estão ao nosso redor, quem são as pessoas que vão nos levar a Cristo, né? As pessoas com que a gente precisa ter a maturidade para pedir ajuda, a maturidade para pedir um socorro na hora que for necessário, porque às vezes a igreja ou o público cria aquela ideia de que o crente ou o pastor, o líder é imortal ou não peca ou que não precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa, sim, recorrer ao Deus Altíssimo, mas também recorrer àquele que pode nos ajudar, que Deus nos colocou aqui na terra para ser canal para as nossas vidas. E quantos pastores entraram em depressão porque a igreja cobrou dele um ego de não poder chegar e confessar seus pecados e poder contar com alguém, sabe? Eu, como filha de pastor, já sofri muito isso. Eu tinha muita vergonha de chegar e me abrir com qualquer pessoa porque eu tinha medo do que o pessoal ia falar. Mas ela não é filha de pastor? Mas ela não pega. Mas ela, né, não tem nenhum problema. Entendeu? Minha irmã também já sofreu isso. Eu acredito que muitos filhos de pastor já Ela também é filha de pastor, né? Eu acredito que muitos filhos de pastor já sofreu isso. Pela cobrança que a igreja tem em ser aquela coisa perfeita com seus líderes, né? E termina que muitos pastores... Teve uma época, assim, um pouco antes da pandemia, a quantidade de pastor que se suicidou
né? E é muito sério isso em ter gerado essa cultura na igreja de seus líderes Não precisarem de não ajuda. precisarem de ajuda. Eu tenho muito medo disso e também tenho muito medo quando a gente se torna esse super-homem e essa super-mulher maravilha, Perigoso, né? entendeu? Eu sou muito a favor de dizer, olha, cara, um dia eu falhei nisso aqui, sabe? Porque quando eu viro para um adolescente e falo que um dia eu pedi perdão para minha mãe, eu estou dizendo para ele assim, olha, eu sou como você. Eu falhei e tive que pedir perdão. Você pode fazer isso também. Quando às vezes a gente coloca num pedestal tão grande que a gente afasta as pessoas de nós. Sim. E elas começam a achar assim, mas você é filha do pastor, para você é mais fácil. Mas não Já é. chegaram para mim e falaram assim, um novo convertido já chegou e fez, mas tu é filha de pastor, né? Tu nunca nem pecou, né? Aí eu, rapaz, queria eu, né? Entende? Porque é como se a gente estivesse numa blindagem diferente das pessoas. E não nós somos humanos. Parece que o inimigo não chega, né, para tentar com nada. A gente tem uma frase lá na igreja, para encerrar, que fala assim, quem confessa tentação não confessa pecado. Então, quando você está ali naquela tentação ainda e você já procura alguém que vai orar com você, você pode contar, muito dificilmente você vai cair naquele pecado, porque você já confessou a tentação. Agora, se você for esperar para cair em pecado, para confessar, talvez você já tenha mexido ali com a vida de outras pessoas. E ver até onde vai, né? Mari, olha, a produção aqui já me falou não sei quantas vezes que a gente já extrapolou do horário, mas a gente vai fazer o seguinte, você que já aí, provavelmente você vai estar escutando a segunda parte, então esse podcast vai ser separado em duas partes, a primeira e a segunda, você deve estar escutando a segunda agora que eu estou falando, mas no geral em si, Mari, eu queria que você recapitulasse, mas falasse de tudo aquilo, o ponto-chave, vamos dizer assim, não a chave que a gente estava comentando, pelo amor de Deus, mas eu falo um resumo de tudo que a gente debateu aqui, essas ideias, para que as pessoas realmente entendam o que foi o podcast. Sim. Bem, se eu puder resumir esse podcast, é dizer que você é filho amado do Senhor. E você é filho amado do Senhor de uma maneira única. Você tem a sua personalidade, você tem o seu jeitinho, o Senhor te criou desse jeito. E Ele também tem uma história única para a sua vida. Então, não se compare. Não ache que a vida dos outros está acontecendo e a sua não está acontecendo. Deus não está dormindo, Ele está trabalhando na sua vida, ainda que você não veja. E para todas as decisões da sua vida, eu acho que o que ficou muito claro aqui para a gente hoje é que o seu relacionamento com Deus é que vai fazer a sua vida ser uma vida de sucesso. Se você tiver um relacionamento com Deus real, não um relacionamento com Deus baseado em vídeo de Instagram ou palestras motivacionais, uma vida dedicada ao Senhor no seu quarto de oração, com as suas próprias experiências, não o que a sua mãe te contou que aconteceu, a sua própria experiência com Deus, você vai viver o plano dele em todas as áreas da sua vida. Os problemas vão chegar, não vai ser uma vida perfeita, mas com certeza o propósito do Senhor vai ser cumprido na sua história. Então, confie no Senhor, viva experiências com Ele e se deixe ser usado por Ele no nome de Jesus. Amém, pessoal. Mari, eu queria lhe agradecer a Rafael que está aqui escutando a gente há um tempo, a sua disponibilidade, porque realmente a gente não queria ter atrapalhado a lua de mel, que é um fator tão importante. Eu acho que vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês. Vocês vão ficar realmente marcados. Ficamos marcados, mas é um imenso prazer. A Igreja Batista Miramar e o Sala Aberta Podcast agradece a vida de vocês. Eu sei que muita gente vai ser impactada, vai ser transformada, vai ser restaurada pelo nome de Jesus e por tudo que o Senhor conduziu aqui a nossa conversa. Amém. Glória a Deus. E, infelizmente, o podcast Sala Aberta está acabando. Essa conversa tão edificante que foi muito edificante. E, pessoal, siga _Mari Machado, né? É Machado Mari. Underline Machado Mari. Machado Mari nas redes sociais. Ela posta cada coisa, gente, cada coisa edificante. Eu preciso melhorar, viu? Porque Tá entrando... meu Instagram, eu prometo melhorar, viu? Eu prometo. Tem... Para 2022 eu prometo melhorar. Entrando na frase de blogueirinha, que eu vi aí que ela estava postando algumas coisas, influenciando. É muito difícil, mas sigam É difícil você @Sou da acostumar, Base né? também. Lá tem mais coisa edificante. Pronto, Sou da Base, o Ministério dos Adolescentes. Arroba... né? @Sou da Base. Também siga a Igreja Batista Miramar, @Batista Miramar nas redes sociais, Instagram.
e IBM TV no YouTube. Clica aí, se inscreva, aperta o sininho e escuta esse podcast também nas outras plataformas digitais. Com certeza, você pode escutar esse podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer e no... Apple Podcast. Já falei o Apple Podcast, mas no YouTube, claramente, você pode encaminhar esse link, você pode compartilhar e fazer com que o seu dedo seja um dedo missionário para que você impacte outras vidas e se deixe ser usado para o Senhor, né, Mari? E, enfim, estamos chegando ao final, mas eu te espero na próxima segunda-feira, às 17 horas.